Olá, pessoal. Eu sou o professor Vitor Razzi, do Departamento de Psicologia da UFMG. E agora nós vamos para a segunda parte do módulo do curso de métodos quantitativos em psicologia, para o primeiro semestre da graduação, sobre a sessão de introdução do projeto de pesquisa, o aspecto do referencial teórico. Então, o referencial teórico é uma rede nomológica, uma rede de relações entre construtos, entre observações e entre os construtos e observações, que a gente constrói, que vão conferir sentido à pergunta de pesquisa que a gente está propondo. A nossa pergunta, diz respeito à associação entre a velocidade articulatória e a capacidade de armazenamento e processamento na memória de trabalho. Nós começamos com uma pergunta mais geral, sobre os mecanismos da memória de trabalho, e a gente quer chegar na justificativa da explicação de onde que a gente tirou essa pergunta da associação entre velocidade articulatória e memória de trabalho. Então, no primeiro módulo, nós vimos toda a questão da metáfora com o computador digital, da teoria do processamento de informação, da memória RAM, memória de acesso aleatório do computador. Então, agora nós vamos ver de que maneira esses conceitos eventualmente podem se aplicar à espécie humana e como eles podem conferir sentido à nossa hipótese. Então, o que é a memória de trabalho? Memória de trabalho é a capacidade de manter uma certa quantia de informação na mente por períodos de alguns segundos, utilizando-a para realizar operações mentais e regular a atividade mental e o comportamento. O termo memória de trabalho se originou da metáfora com o computador digital. Se a mente humana fosse um computador, a memória de trabalho seria a memória de acesso aleatório, ou memória RAM, Random Access Memory. No computador, a RAM é aquele componente que faz a varredura periódica do sistema, podendo localizar a informação armazenada em qualquer parte, recebendo informação do ambiente externo e processando todos esses tipos de informação. Então, a memória RAM é o processador do computador. Esse processador realiza uma varredura em todo o sistema, localizando informação. Essa varredura ocorre de maneira muito rápida, gigahertz, milhões de eventos por segundo, de maneira que a gente percebe esses eventos como se eles ocorressem de forma quase que instantânea, uma vez que o nosso sistema cognitivo tem uma velocidade de varredura em torno de 30 a 40 Hz, ou seja, 30 a 40 eventos por segundo. As propriedades funcionais da memória de trabalho. A memória de trabalho armazena e processa informação temporariamente. A memória de trabalho é limitada quanto à capacidade, número de itens, e limitada quanto ao tempo. Então, a capacidade de representação em torno de 4 a 7 itens, a capacidade de processamento em torno de 3, 4 itens. O indivíduo tem acesso consciente aos conteúdos da memória de trabalho. A memória de trabalho ela tem um overlap, uma sobreposição muito importante com a nossa consciência. A memória de trabalho corresponde a tudo, não só, mas corresponde a tudo aquilo ao qual a gente tem, todos os conteúdos dos quais a gente tem acesso mental consciente. A memória de trabalho corresponde ao componente de processamento deliberado da mente. A memória de trabalho exige esforço mental, ela gasta energia mental, ela requer atenção. As operações da memória de trabalho requerem esforço e atenção. Por causa disso, o funcionamento da memória de trabalho depende da motivação. Fisiologicamente, a memória de trabalho corresponde aos sistemas neurais que estão ativos em um determinado momento, ou seja, todos os sistemas neurais que estão sincronicamente, que estão ativados com a mesma frequência
num determinado momento, permitindo, então, ultrapassando um determinado limiar de coerência nas suas descargas, permitindo, então, esse acesso mental consciente e a realização de operações sobre esses conteúdos representados. Qual é a diferença entre a memória de trabalho e a de curto prazo? Muito pouca diferença. Historicamente, o pessoal começou investigando os aspectos relacionados com armazenamento, então se chamava memória de curto prazo, e lá pelas tantas, então começaram a ver que a informação não é representada na memória de curto prazo para bonito, ela é representada para alguma coisa, porque ela vai ser processada, ela vai ser usada para controlar, regular a atividade mental, o comportamento, resolver problemas e assim por diante. Então, memória de curto prazo e memória de trabalho é uma questão de ênfase. Do ponto de vista dos mecanismos cerebrais, mentais, eles constituem um mesmo componente. Quando a gente fala sobre memória de curto prazo, a gente está enfatizando o aspecto do armazenamento. Quando a gente fala em memória de trabalho, a gente enfatiza o aspecto do processamento. Hoje em dia, quase ninguém mais usa o termo memória de curto prazo, a gente prefere esse termo memória de trabalho, porque esse componente ele tanto armazena quanto processa a informação. É muito difícil separar esses dois processos, eles existem, né? São processos distintos, mas ao mesmo tempo que a informação está sendo armazenada, ela está sendo processada, ela é armazenada com uma determinada finalidade, com uma determinada função. A memória de trabalho corresponde a todos os conteúdos mentais aos quais o indivíduo tem acesso consciente em um determinado momento. A memória de trabalho é constituída por aqueles sistemas neurais cujo nível de ativação ultrapassa o limiar da consciência em um determinado momento. Isso aí foi uma das coisas mais importantes que se descobriu na neurociência cognitiva, né? Nas duas últimas décadas do século XX. Bom, a memória de trabalho ela pode ser operacionalizada de diferentes maneiras. Um modelo que é muito utilizado é o chamado modelo multicomponencial ou modelo multi-estoque, que foi proposto em 1974, por dois pesquisadores da Universidade de York, que é o Baddeley e Hitch, Alan Baddeley e Glenn Hitch, e eles então analisaram a memória de trabalho como se ela fosse uma série de armazém, uma série de componentes de estoque nos quais a informação é armazenada e processada. Essa ideia de estoques, né, ela não corresponde bem à realidade, né, porque a memória de trabalho é um sistema extremamente dinâmico, né, ela é um processo, ela corresponde a esses conteúdos representados pelas unidades, pelos sistemas neurais ativos num determinado momento. Mas essa metáfora, metáfora dos multi-estoques, né, ela tem um valor heurístico grande. Então, apesar de ela já estar indo, né, já para os seus 50 anos de idade, ela é extremamente útil e é muito usada até hoje. Por quê? Porque ela permite gerar hipóteses, né? Então, ninguém acredita vamos dizer assim, na realidade objetiva, né, desses. Isso são construtos, são variáveis latentes que a gente usa como parte de uma rede nomológica para explicar as observações que a gente faz do comportamento. Então, nesse modelo multi-estoques, né, o Baddeley e o Hitch pressupuseram dois níveis de organização, né, que são os sistemas escravos e o executivo central. Os sistemas escravos são aqueles sistemas relacionados com o processamento de informação. Os dois sistemas mais investigados são a alça fonológica, que mantém as informações pelo som, sobre
forma verbal, sobre a forma fonêmica, né? E o buffer visoespacial, que mantém a informação sob a forma de imagens e sob a forma de relações espaciais. Existem outros sistemas de memória de trabalho? Sim, tá? Extremamente importantes. Nós, primatas, somos muito verbais. Nós, humanos, muito visuais. Nós, humanos, além de visuais, somos muito verbais. Então, esses sistemas acabam sendo, do ponto de vista cognitivo, os sistemas mais importantes. Mas a gente tem uma memória de trabalho musical, a gente tem uma memória de trabalho olfatória, né? Em outras espécies de animais chamados macrosmáticos, né? Os cachorros, a memória de trabalho mais importante é a memória olfatória. Você dá lá um determinado cheiro para o cachorro e ele guarda aquele cheiro na memória de trabalho dele e vai procurar. Já o executivo central é como se ele fosse um CEO, um Chief Executive Officer, né? Uma instância regulatória que toma as decisões, né? E é responsável pelo processamento dessa informação armazenada. Tá? Então, isso também é uma metáfora, né, com o executivo, né, de uma firma que estabelece forças-tarefa, grupos de trabalho, determina, né, como um determinado departamento da firma, por exemplo, o departamento de contabilidade vai trabalhar com o departamento de vendas, ou como o departamento de vendas vai se articular com o departamento com almoxarifado e por aí vai. Tá? Então, isso tudo também é uma metáfora e existe um outro construto, né, que é muito similar, que é chamado função executiva, né, que, vamos dizer assim, corresponde a esse componente da memória de trabalho, chamado de executivo central. Então, essa aqui é uma representação gráfica, né, do modelo. Né? Então, você tem a memória de longo prazo, o executivo central, onde a informação é processada, e a alça fonológica e buffer visoespacial. Na alça fonológica, a informação é representada de forma verbal, através dos sons da linguagem. A unidade são os fonemas, sílabas. Né? E no buffer visoespacial, a informação é representada sob a forma de imagens que têm uma determinada configuração ou sob a forma de relações espaciais. Em 2000, né, o Bedley propôs um outro componente que ele chamou de buffer episódico, que eu não estou representando aqui nessa figura, porque é um componente que ainda não foi muito investigado, né? Do ponto de vista dos transtornos de aprendizagem, dos mecanismos cognitivos que estão nos interessando mais imediatamente nessa hipótese que a gente está trabalhando. Mas essa ideia do buffer episódico é interessante. E um exemplo disso é assim, ó, vai um grupo de pessoas no restaurante, agora durante a pandemia a gente está tendo certas restrições para fazer isso, mas vamos supor que no restaurante tem uma mesa lá com 20 pessoas. Aí cada pessoa tem uma determinada cara, tem um determinado nome, tá? Ela vai escolher um determinado prato do menu e vai pedir uma determinada bebida. E tem um garçom para atender. Então, nos restaurantes mais modernos, né, você tem uma maquininha que o cara digita lá qual é a opção do cardápio que a pessoa quer. Antigamente, precisava guardar toda essa informação na memória de trabalho. Tá? Então, você tem que saber que o Chiquinho, que é o prato A, e a bebida B, que a Mariazinha, que é o prato C, e a bebida D, e por aí vai. Tá? Então, há necessidade de um componente, tá, que mantenha temporariamente todas essas informações e que faça essas associações entre a modalidade verbal, a modalidade visual e a memória de longo prazo. Esse componente ele é episódico porque, assim, uma determinada mesa vai ser uma configuração de estímulos, outra mesa vai ser outra configuração de estímulos. Na mesma mesa, de umas 2 horas, vão ter lá um conjunto de clientes, depois das 2 horas vem outro conjunto de clientes.
Então, o buffer episódico é uma coisa, né, que tem uns 20 anos e ainda não, vamos dizer assim, não encontrou, tanto quanto eu saiba, uma aplicação na área que eu me interesso, que é a área dos transtornos de aprendizagem. Como é que são as medidas da memória de trabalho? Então, ao longo, né, desses quase 50 anos de experimentação, o Bedler, o Witt e outros colaboradores desenvolveram medidas para cada um desses componentes da memória de trabalho. Então, a alça fonológica é uma medida muito usada, é o alcance de apreensão de itens verbais, que é uma tarefa que a gente vai usar, que é o digit span, na ordem direta. O buffer visoespacial é o alcance de apreensão de sequências visoespaciais, que se usa uma tarefa chamada cubos de Corsi, que nós vamos ver. No executivo central, a gente tem vários paradigmas. A gente tem o paradigma da dupla tarefa, a pessoa tem que realizar duas coisas simultaneamente. O digit span na ordem inversa, cubos de Corsi na ordem inversa e o alcance de contagem. Nós vamos mostrar agora cada uma dessas tarefas. A tarefa de memória de trabalho verbal, que nós vamos empregar no nosso projeto simulado de pesquisa, se chama digit span, ou alcance de apreensão de dígitos. Ela é uma tarefa que compõe a bateria Wechsler de inteligência, tanto VISC para crianças quanto VAIS para adultos, e ela é aplicada na ordem direta e na ordem inversa. Então, na ordem direta, avalia a capacidade de armazenamento, na ordem direta, avalia a capacidade de processamento na memória verbal de curto prazo. Os estímulos, né, consistem de sequências de números com um algarismo, então 1, 7, 6, 3, 5, 8, 2, 6, 9, 4. Começa com sequência de 2 algarismos, depois passa para 3 e assim por diante. Tem 2 ensaios para cada nível de algarismos. Então, na ordem direta, eu digo 1, 7 e a pessoa repete 1, 7. Eu digo 5, 8, 2 e a pessoa repete 5, 8, 2. Tá? A ordem inversa envolve um componente de processamento, porque eu digo 4, 1, 5 e a pessoa tem que responder 5, 1, 4. 3, 2, 7, 9, 9, 7, 2, 3. A pessoa não fica vendo esses estímulos. Isso aqui é a folha de estímulos do examinador, ele vai lendo e a pessoa vai repetindo. Tá? Essa é uma tarefa que ela começa fácil, vai aumentando o grau de dificuldade até que chega num determinado ponto, ninguém mais consegue resolver. Tá? Então, lá no Colégio Militar, num estudo que a gente fez há uns 20 e tantos anos atrás, tinha menino que conseguia manter e processar 9 itens de informação simultaneamente. Pessoas com inteligência extremamente alta. Né? Então, a gente considera o seguinte, né? Qual é o critério de parada? Se a pessoa fez 1, 7, acertou, 6, 3, acertou, ela vai adiante. Ela fez o 5, 8, 2, acertou, errou 6, 9, 4. Nós vamos para o próximo. 6, 4, 3, 9. Tá? No momento que a pessoa errou os 2 ensaios, tá? Então eu vou dizer, se eu fiz o 6, 4, 3, 9, 7, 2, 8, 6, ela errou, então eu vou dizer que o alcance dela de apreensão, o span dela é 3. Tá? Então, esse é um score, uma medida dependente que a gente tem, que é o alcance de apreensão. Mas vamos supor que um dos erros que a pessoa fez aqui seja um erro por atenção. Então, ela acertou o 582, mas errou o 694, porque no momento que o examinador leu, ela se distraiu. Então, a gente vai adiante, tá? E vai ver que lá pelas tantas ela consegue fazer o nível 4, eventualmente até o nível 5, mas ela pode ter erros. Tá? Então, como é que a gente vai capturar, aprender esse componente atencional da tarefa? Tá? Através de uma outra medida, de um outro score, que é o score total.
O score total consiste em multiplicar o alcance pelo número de acertos. Então, vamos supor, essa pessoa aqui acertou 1763, acertou 582, errou 694, tá? E errou 6439, errou 7286. Então, o alcance dela vai ser 3. Aí ela acertou 1, 2, 3. A partir daqui ela começou a errar. Então, o score total dela vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9. Tá? Então, a gente tem uma medida da capacidade de armazenamento e da capacidade atencional. Na ordem inversa, além do armazenamento, tem esse componente de processamento, porque a gente está acostumado, né, a processar os números numa determinada sequência e processar na sequência inversa é mais difícil. Você tem que inibir a tendência de processar na sequência apresentada. Então, a tarefa de digit span, examinando houve sequências de algarismos e deve repeti-los imediatamente na sequência indicada. A repetição na sequência direta examina a capacidade de armazenamento, a repetição na sequência inversa examina o executivo central. São apresentadas 2 listas para cada nível, 2, 3, 4 itens, etc. A testagem é interrompida quando o indivíduo erra os 2 ensaios de um determinado nível. O alcance, ou span, corresponde ao tamanho máximo da sequência que o indivíduo consegue repetir pelo menos um ensaio e avalia a capacidade de representação da memória. O score total é obtido multiplicando o span pelo número de acertos e avalia a capacidade atencional. O teste dos cubos de Corse, ele é muito parecido com o digit span. Ele é análogo. É o análogo visoespacial do digit span. Né? Então, são apresentados, né, esses cubos em cima de um tabuleiro. Por trás dos cubos tem os números. A gente usa a mesma sequência do digit span. Então, são apontadas sequências. Então, por exemplo, esse. Aí a pessoa tem que colocar esse. Ou pode ser esse e esse. A pessoa tem que repetir na mesma sequência, ou ela tem que repetir na sequência inversa, tá? O que fica bem mais difícil. Então, a lógica é a mesma lógica do digit span, só que o tipo de estímulo é diferente. Então, a gente sabe que a tarefa de digit span ela depende da integridade funcional de áreas do lobo parieto temporal no hemisfério esquerdo. Tá? A tarefa de digit span, por sua vez, ela depende da integridade funcional de áreas do lobo parietal dos 2 hemisférios, principalmente do hemisfério direito. Então, são testes que são usados na neuropsicologia também e que têm vamos dizer assim, uma interpretação anátomo-clínica. Né? No nosso projeto simulado de pesquisa, nós vamos usar como nossa principal medida dependente o alcance de apreensão de dígito, digit span. Por quê? Porque ele é fácil de fazer, tá? Exige um pequeno treinamento, não custa nada fazer, você só precisa ter esses estímulos, não tem nenhum material, não precisa comprar nenhum teste, é um teste tipo público. E o mais importante, ele pode ser aplicado online, pode ser aplicado através da internet, facilitando a nossa vida, então, nessa época de pandemia. Tá? No paradigma de dupla tarefa, né, o problema precisa realizar as 2 tarefas simultaneamente, de forma coordenada, armazenar e processar informação. Então, o digit span e os cubos de Corse na ordem inversa são exemplos de dupla tarefa. Você precisa armazenar e inverter a sequência de processamento. A tarefa mais bonitinha que tem é a tarefa de alcance de contagem. Essa é uma tarefa, um paradigma de dupla tarefa que eu vou mostrar para vocês agora. Então, essa aqui é uma versão da tarefa de alcance de contagem, de counting span, que a gente pode usar com crianças. Né? Então, você apresenta os cartões, começa com
2 níveis, né? Depois vai aumentando progressivamente, né? Aqui a gente está com 3, um nível de 3 componentes, mas isso vai aumentando até a pessoa parar. E a tarefa aqui é o seguinte, a pessoa tem que contar quantas estrelas vermelhas tem em cada cartão. Então, ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui ela vai contar 1, 2, 3, 4. Aí a gente apresenta a resposta, né? O slot de resposta. E aí pergunta, quantas estrelas vermelhas tinha aqui? Se eu conseguir me lembrar bem, 9 aqui, 7 aqui e 2 aqui. Tá? Era 2 mesmo? Não, era 4. Eu me enganei. Tá? Então, essa é uma dupla tarefa que a gente tem que armazenar e contar simultaneamente. Tá? Bom, então, uma distinção importante que se faz, né, é entre armazenamento e atualização. Né? Essa função, né, de contar de trás para frente, né, ela representa esse processo de atualização, ou seja, de refrescamento dos conteúdos. Então, os sistemas escravos eles são responsáveis basicamente pelo armazenamento e o executivo central ele tem vários componentes de atualização, refrescamento da informação, inibição. Quando a gente está fazendo uma operação aritmética, a gente tem que resgatar um fato aritmético, por exemplo, qual é o resultado de 3 vezes 7? A resposta correta é 21, mas quando a gente codifica o problema, aparecem as respostas concorrentes. Né? Então, 3 vezes 6 é igual a 18, né? E a gente tem que saber que essa resposta não é correta. Né? Então, ou 4 vezes 7 vai ser 28. Então, a gente tem que inibir essas respostas que não são corretas. Set shifting, né, consiste na capacidade de flexibilidade mental. Você está resolvendo um tipo de problema, né, você aprendeu uma solução para aquele tipo de problema, e aí surge outro problema que é muito parecido com aquele, mas que tem uma coisinha diferente. Então, você tem que entender qual é a diferença e modificar os seus procedimentos, modificar o seu set. E a dupla tarefa a gente já mostrou. Então, no nosso projeto, nós vamos ver esses 2 componentes, o componente de armazenamento e a atualização vai ser o componente, né, de processamento que a gente vai avaliar. Então, o DigitSpan na ordem direta, o estímulo 5741, a resposta na ordem direta é 5741, a gente só precisa armazenar. Na atualização, o estímulo é 5741 e a resposta vai ser 1475. Então, a gente, além de armazenar, a gente tem que atualizar esse conteúdo, colocar esse conteúdo na ordem inversa. Bom, e aqui nós chegamos, então, agora na hipótese da varredura. Né? Bom, a hipótese da varredura, então, ela se baseia nessa metáfora com o computador digital. Né? O computador digital, na arquitetura de von Neumann, ele consiste de um processador, né, que faz uma varredura. Ele está perscrutando o tempo todo a memória fixa, está localizando os conteúdos que estão dispersos aqui, ativando esses conteúdos, mantendo esses conteúdos num espaço virtual de processamento, estabelecendo conexões, realizando operações de associação, operações lógico-matemáticas entre esses diversos conteúdos. Tá? O meu processador aqui, né, do meu computador, que é um top de linha, ele tem uma velocidade de varredura de 2,5 GHz. Tá? Tudo indica, né, que a velocidade de varredura
da memória RAM humana seja 30, 40 Hz. Então, nosso computador, do ponto de vista da capacidade de processamento de informação, é muito inferior ao computador digital. Tá? Então, como é que isso acontece? Então, a gente tem o input, tem o output, a informação é representada na memória de trabalho, é feita a varredura na memória de longo prazo, os conteúdos identificados são representados na memória de trabalho, são associados, colocados em relação uns com os outros, assim por diante, e isso ocorre de maneira cíclica, num ciclo que se repete em torno de 30, 40 Hz. Como a capacidade de armazenamento e de processamento na memória de trabalho é limitada, a velocidade de processamento é uma coisa extremamente importante. Daí vem essa ideia, né, da hipótese de varredura, ou seja, de quanto maior for a velocidade de processamento na memória de curto prazo, na memória de trabalho, maior vai ser a capacidade de processamento ou de desempenho cognitivo do indivíduo. Tá? Bom, e aí essa ideia, né, da velocidade de processamento. Na década de 50 e 60, né, vários pesquisadores tentaram medir essa capacidade de processamento e procurar associações dessa capacidade de processamento com a inteligência, com a memória de trabalho, com outras velocidades cognitivas. Em 1952, esse pesquisador chamado Rick, ele propôs uma lei, que é chamada Lei de Rick, né, segundo a qual, né, o tempo, né, de escolha de reação, choice reaction time, equivale ao logaritmo, né, do número de escolhas mais 1. Então, ele é o número de escolhas. Então, o tempo de escolha de reação, né, vai ser o logaritmo de 3 quando tiver 2 escolhas e vai ser o logaritmo de 4 quando tiver 4 escolhas. E aí ele começou a experimentar a partir dessa equação, né, variando o número de opções que ele oferecia e vendo se essa lei, né, se essa equação se ajustava aos dados ou não. E ele observou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: da primeira vez que você faz, a equação funciona, ela se ajusta aos dados. Da segunda, terceira, à medida que a pessoa vai adquirindo prática, ela não se ajusta mais. Então, o efeito da prática invalida essa lei de Rick. Mas, mesmo assim, ela é bastante interessante e ilustra, né, a importância que a velocidade de processamento fez. Outro pesquisador, em 1964, ele observou uma relação, né, entre a velocidade de processamento e a inteligência. Tá? Aí ele viu, né, que aqui no eixo do Y, né, é o tempo de reação, aqui o número de escolhas, né, e a função descrita por essa equação do Rick. Então, ele viu que existe uma diferença. Né? As pessoas que têm o QI mais alto, elas são mais rápidas, né, do que as pessoas que têm o QI mais baixo. Então, hoje em dia, a gente sabe que a velocidade de processamento é um substrato neurocognitivo importante da inteligência geral do QI. Bom, e aí vem a nossa questão, como é que nós vamos operacionalizar a velocidade articulatória? A gente quer ver se existe uma relação entre a velocidade, como é que a gente vai operacionalizar a velocidade de processamento? A gente quer ver, a nossa hipótese é de que existe uma associação entre a velocidade de processamento e a capacidade de memória de trabalho. Então, esses são os nossos construtos. Como é que nós vamos operacionalizar esses construtos? Então, nós temos que ter uma medida da velocidade de processamento e uma medida da memória de trabalho. A medida da memória de trabalho, nós escolhemos o DigitSpan, porque ele é verbal, porque ele é fácil de fazer, ele é barato, ele
envolve custo, ele pode ser feito pela internet. Como é que nós vamos operacionalizar a velocidade de processamento? Tá? Então, isso pode ser feito de várias maneiras. Você pode dar um estímulo, ver se a pessoa consegue discriminar visualmente o estímulo, mas aí você tem que ter computador, você pode dar lá uma folha de papel, onde tem uma série de estímulos e a pessoa tem que marcar se eles são iguais ou diferentes, você vê a diferença, né? Então, eu acabei escolhendo a velocidade articulatória porque ela é bonitinha, ela é fácil de fazer e ela não tem custo e ela pode ser feita pela internet. Tá? Então, isso tudo são coisas muito antigas, então não tem novidade nenhuma. O primeiro estudo importante sobre isso é de Nicholson, em 1971, que eles avaliaram crianças de 8, de 10, de 12 e adultos. Tinha uma tarefa de velocidade de leitura, o tempo em que a pessoa levava para ler uma lista de palavras, e o número de palavras que ela conseguia repetir na memória de curto prazo. E aí o que eles observaram foi uma correlação fortíssima, 0,98, entre a velocidade de leitura e o alcance de apreensão de palavras. Tá? Bom, isso valia para todas as faixas etárias e existe uma tendência, né, da velocidade aumentar à medida que a gente passa da adolescência para a idade adulta e a diminuir à medida que a gente passa da idade adulta para a velhice. Tá? Então, como é que nós vamos medir isso? Bom, uma medida pode ser a velocidade de leitura de palavras, mas aí você tem que escolher as palavras, você tem que escolher os estímulos, você tem que usar determinados critérios, você tem que controlar se a palavra é concreta, abstrata, a frequência de ocorrência, o tipo gramatical, e assim, o número de sílabas, assim por diante. Né? Então, a medida que eu estou propondo, e que a gente já usou, né, em 2009, eu dei essa disciplina e a gente fez esse projeto, foi muito legal. Né? Então, a medida que a gente está usando é uma medida de velocidade articulatória. Nós vamos fazer um projeto piloto, vamos ver o que funciona melhor, mas a minha ideia é cronometrar o tempo que leva para a gente pronunciar rapidamente a sequência dos números de 1 a 9 3 vezes. Então, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você diz para a pessoa assim, agora eu vou pedir que você repita, você pronuncie o mais rapidamente que você puder a sequência dos números de 1 a 9. Eu vou dizer 1, 2, 3, já. Quando eu falar já, você começa. E aí, quando você diz já, você liga o cronômetro. Né? Você pode usar um cronômetro do seu celular, né? Você deixa ele ali montado, só apertar uma tecla. A gente pode fazer isso pela internet. Então, isso facilita bastante a nossa vida. Então, assim, agora eu vou pedir que você pronuncie a sequência dos números de 1 a 9, 3 vezes, uma depois da outra, assim que eu disser já. Então, vamos lá. 1, 2 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a sua medida dependente é o tempo que a pessoa levou para pronunciar essa sequência dos números de 1 a 9 3 vezes. Eu estou sugerindo que a gente faça isso 3 vezes, mas de repente pode ser mais interessante fazer 2 vezes ou 4 vezes. A gente tem que determinar por um estudo piloto para ver a variabilidade que tem nesses tempos. A gente vai medir isso em milissegundos, tá? Em milésimos de segundo. Tá? Então, nós temos assim a ideia, né, de que a gente está interessado em investigar os mecanismos de processamento de informação na memória de trabalho, porque a memória de trabalho é um construto central da psicologia cognitiva, e a
A partir dessa questão geral, a gente definiu uma questão mais específica, que é a relação entre a velocidade articulatória e a capacidade de processamento da memória verbal de curto prazo, na memória de trabalho verbal. Então, o que dá sentido a isso, a nossa rede neurológica, são as relações, né, estabelecidas, a analogia entre o cérebro humano e o computador digital, a teoria do processamento de informação, a análise, a analogia da memória de trabalho humano com a memória de acesso aleatório ao computador, e a hipótese de varredura, né, que pressupõe que quanto mais rápido o processamento de informação, maior a capacidade de armazenamento e processamento na memória de trabalho. Tá? Bom, então, nossa pergunta, nossa hipótese é a relação entre velocidade de processamento e memória de trabalho. A operacionalização nós vamos medir a velocidade de processamento através da velocidade articulatória, através, né, da recitação, né, da sequência de número de 1 a 9 3 vezes, e nós vamos operacionalizar a memória de trabalho verbal através do alcance de apreensão de dígitos na ordem direta, armazenamento, e na ordem inversa, processamento. O Nicholson achou essa correlação de 0,98. Né? Qual é a correlação que vocês acham que nós vamos encontrar? Eu já fiz esse experimento em 2009, eu sei qual é, mas, por enquanto, não vou dizer para vocês. Será que nós vamos conseguir um resultado tão espetacular quanto o Nicholson, ou será que o nosso resultado vai ser mais modesto? Eu queria, então, agradecer muitíssimo a atenção de vocês por essa aula. Nós terminamos, então, o segundo módulo da aula sobre o referencial estatístico relacionado com a sessão de introdução de um projeto simulado de pesquisa. Muito obrigado.